Caros irmãos, boa noite. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus invada os nossos corações hoje e sempre. Aos que não me conhecem ainda, meu nome é Mônica Oliveira, eu sou trabalhadora voluntária do Núcleo Espírita Alta de Souza, que fica no bairro do Ipsep, na cidade de Recife, em Pernambuco. Hoje iremos, nesse dia tão saudoso, tratarmos do tema E a Vida Continua. Um tema tão inspirador para o dia de hoje, para que reflitamos sobre a condição dos nossos entes queridos, dos nossos afetos que já não se encontram mais conosco no plano físico, mas permanecem com certeza em nosso íntimo, em nosso ser guardado no coração. Vamos costumeiramente fazer a nossa prece inicial para que possamos nos harmonizar, nos sintonizar com nossos amigos espirituais, para que as boas inspirações surjam, as intuições, e possamos transcorrer esse tema, no dia de hoje da melhor maneira possível, a acalentar nossos corações e a nos fazer entender que a saudade é um processo natural e que podemos sim sentir saudades de nossos entes que já não se encontram mais conosco, mas aquela saudade salutar, de boas lembranças e de amor. Vamos, nesse instante, orar para que possamos nos vincular aos nossos benfeitores, ao nosso Pai Maior e darmos sequência à nossa conversa dessa noite. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, buscando a sintonia amorosa do nosso Pai Maior, do nosso Mestre Jesus, dos nossos amigos espirituais, da nossa benfeitora Alta de Souza e toda a sua equipe que nos acolhe e instrui para o bem melhor. Deus de amor e infinita bondade, Jesus, nosso irmão maior, benfeitora Alta de Souza, equipe de divulgação e expansão doutrinária, graça rendemos por estarmos aqui mais uma vez, levando o Evangelho do Cristo de instrução e consolo aos corações sedentos. Que possamos nessa noite transcorrer o teu Evangelho salutar, acolhendo e consolando a todos os corações, para que possamos compreender a nossa condição de espíritos imortais e da real felicidade que não é desse mundo. Que tua paz, que tua luz se faça conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, o tema de hoje, como foi colocado, trataremos no dia de finado o tema bem sugestivo. E a vida continua. A vida continua. Para nós que somos espíritas, que acreditamos na imortalidade da alma, que já sabemos que somos espírito em via de aperfeiçoamento, sabemos que esse momento aqui no plano terreno é transitório. É a certeza que temos quando chegamos aqui, isso é íntimo de todos nós, é que em um determinado momento iremos partir. Mas por determinadas situações de localidade, de culturas, muito de nós ainda não consegue lidar como devia com o processo da morte, da partida, do não mais pertencer a esse mundo físico e não nos mais relacionar com nossos afetos que não se encontram nesse mesmo estado que estamos encarnados. Então, há tempo de nascer e há tempo de morrer, de partir. Isso, quando aqui estamos, temos certeza disso. Não sabemos muito de nós, o dia, a hora, o momento, que circunstâncias, mas podemos trabalhar o nosso bom partir, que é nas nossas ações diárias, nos nossos momentos de oportunidades de crescer, de fazer o bem, de auxiliar. Joana de Ângeles, na obra, eu vou pedir permissão a vocês para fazer algumas leituras em determinados momentos, na obra Vida Feliz, ela vem nos relatar, na lição 91, o seguinte, falando do momento da morte.
pensa em termos de vida eterna. A morte é somente um veículo para a mudança de domicílio. Quando os tecidos físicos se gastam ou se rompem violentamente, libertam o espírito eterno que retorna à pátria espiritual. Tudo se transforma. O corpo se altera e decompõe, indo vitalizar outras expressões materiais. Já o ser espiritual, que nele habita transitoriamente, deixa-o para assumir a sua realidade estrutural. Vive, portanto, considerando que a morte pode alcançar-te em qualquer momento, devendo te preparares desde já para a viagem inevitável. Então, na nossa cultura, na ocidental, nós somos, infelizmente, trabalhados desde a infância a temer o processo da morte e acreditar que quem parte antes de nós, pai, mãe, avós, tios, tias, primos, amigos, nós os perdemos para todo sempre, né? E que só vamos nos encontrar com eles no momento que fizermos essa mesma viagem. E a infância nos faz temer a morte. Tudo que vamos fazer em determinado momento que envolva perigo ou uma circunstância que realmente se tenha que ter cuidado, é muito comum escutarmos: faça isso não, se você ficar aí, você vai se machucar, você pode morrer, né? E nunca mais já veio papai, mamãe, vovó, seu irmão, sua irmã, se tiver, né? Então, de certa forma, a morte, nós somos educados para temer a morte, esse processo natural, né, que pode se apresentar de determinadas formas, mas que nos faz sentir tristeza, desespero, aflição, conforme ele é trabalhado intimamente em nós. Há as mortes violentas, isso é fato, que são, por serem inesperadas, né, desse determinado momento, nos causam um transtorno maior, uma aflição maior, mas que, se a gente compreende a lei de imortalidade, a lei que o espírito é imortal e é eterno, que a morte não rompe os vínculos afetivos, nós vamos aprender a lidar melhor com esse processo da partida dos nossos entes queridos. Não estamos dizendo que a dor não existirá, que o sofrimento não existirá, que a saudade, que o choro, que a tristeza. Isso vai ser um processo natural do luto. Isso é um processo natural. Ah, não, que a espírita não pode chorar a morte do ente querido, porque ele sabe que não tem nada a ver, né? Nós foram paradigmas criados de que a gente não pode ter o momento do luto, chorar, sofrer, porque é espírita e conhece a imortalidade da alma. Mas lembramos sempre que ainda somos espíritos em via de aperfeiçoamento, ligados à matéria, né? Ainda, de certa forma, apegados a ela e, pela nossa condição ainda, vinculados, presos a essa questão de que nossos afetos têm que estarem ao nosso lado, né? Para que a gente possa abraçar, beijar, estar junto, sentir o calor, o cheiro e por aí vai. Essa é uma criação nossa, da condição nossa oriental. Já os ocidentais, já os orientais têm outra visão totalmente diferente, né? Da morte, desse processo de mudança para o plano astral ou espiritual. Eles lidam melhor com isso, que eles se preparam para isso. Apesar que, mesmo aqui nos países orientais, estou trocando, nos países orientais, o México já tem uma cultura diferente. O México celebra os mortos, né? No dia de hoje, de finado,
No caso, eles vão aos cemitérios, vão aos túmulos, cantam, fazem refeições, celebrando a existência em suas vidas daqueles com quem partilharam no momento do plano físico. Então, em algumas civilizações e culturas, há um tratamento diferenciado. Nós ainda temos a cultura de acreditar que a morte é o rompimento, a separação definitiva e que não vamos nunca mais ver papai, mamãe, vovô, vovó, né, irmãos. E que isso muitas vezes é que causa essa situação de desespero, de aflição, de dor, muitas vezes de inconformação, em muitos casos que aqueles que deveriam ir depois de nós, né, vão antes como filhos, né, e diz, mas tinha toda uma vida pela frente. Ele tem mesmo partindo toda uma vida pela frente, na condição de espírito, reaprendendo ou lembrando, ou aprendendo algo mais em relação ao que ele precisa, ou ela precisa, na condição de gênero aí me referindo, no plano espiritual também. Mas, na obra Alerta, também de Joana, e hoje eu pedi um amparo de Joana para fazer os comentários, ela diz algo bem interessante no capítulo 2 da obra Alerta, que trata de o tema morrer para viver. E ela começa com um trecho de uma fala de Jesus que diz: aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Ou seja, compreendeu, quando ele falava que a felicidade desse mundo, que há muitas moradas na casa do Pai, que esse momento aqui é transitório. Então, a gente tem que aprender a viver essa transitoriedade. Diz o capítulo, determinados parágrafos que eu selecionei. A morte merece acuradas reflexões de que não nos podemos furtar, considerando que a todas as criaturas domina no processo das transformações inevitáveis. Programa as tuas atividades contando com o fenômeno inexorável da morte. Ela te conduzirá ao retorno, que é a verdadeira vida, né? Necessário preparar-te para essa viagem libertadora. Outro sim considera também, nas tuas meditações, a possibilidade da partida de quem te faz querido, de quem se te faz querido, antecedendo-te no regresso ao mundo de origem. Reencontrarás os que te precederam no rumo da vida espiritual. Em homenagem a esses afetos que viajam antes, prossegue no culto do bem, mantendo as suas doces recordações e revivendo-as em poemas de carinho, programando a continuação do compromisso eterno. Se choras, o que é natural, conforta-te com o lenitivo da certeza de que voltarás a conviver com o ser amado. Não te deixes abalar ante a perspectiva improvável da sobrevivência. Então, Joana vem sempre nos lembrar dessa sobrevivência do espírito, dessa imortalidade, desses reencontros, né? E muitas vezes ele se dá através do que chamamos sonhos, né? Porque para nós espíritas, o espírito ele é passivo de se deslocar desse corpo, de se desagregar, principalmente no momento do sono. Leon Denis nos diz que morremos todo dia, né? No momento do sono é um momento de treino para a morte e para a imortalidade do espírito, e que nesse momento, assim como os nossos benfeitores vêm nos acolher, nos buscar para instruir, para dar boas orientações, fazer advertência, nós podemos também ser levados ao encontro de nossos entes queridos, aqueles que estejam em condições, aí a ressalva, em condições
de nos receber. Porque dependendo da nossa condição de equilíbrio, de saber lidar com aquele momento, esses encontros serão mais regulares. Se aquele encontro não vai nos desestabilizar, né? Causar um sofrimento, um choro excessivo, aí sim a espiritualidade pode torná-lo regular, porque sabe que eu, ao ir a esse encontro, não vou me perturbar nem perturbar quem está do outro lado. Divaldo conta de um momento de um amigo de trabalho da Mansão do Caminho, das reuniões mediúnicas, em que ele desencarna e a família saudosa pergunta a Divaldo se ele pode trazer notícia. Divaldo não usa a reunião mediúnica para fazer a evocação desse irmão para saber como ele está. Simplesmente ele conversa com Joana e Joana diz que lhe será permitido ir visitá-lo. Que ele se prepare determinada noite que ela vai levá-lo ao encontro dele. E aí Divaldo vai repousar, Joana vem a seu encontro, faz as orações necessárias para esse momento e Joana lhe faz um conselho, lhe dá um conselho, né? Divaldo, faça silêncio. E Divaldo até fica, né? Como fazer silêncio? Eu sou uma pessoa educada, eu vou chegar num local, no plano espiritual, né? E fazer borbulha, falar alto. Não, sou uma pessoa educada. E Divaldo, ao chegar no plano espiritual, no posto de socorro em que aquele seu irmão se encontrava, né? Havia uma sala, que era um hospital, né? Ele estava em refazimento. Ele olha pela janela de vidro e se depara com aquela cena belíssima, né? Da mãe daquele seu amigo, com ele no colo, lhe acariciando os cabelos, né? E Divaldo, o que é que acontece? Se emociona com a cena, verte aquele sentimento, né? De alegria ou de enternecimento da cena. E o que acontece quando ele exala, quando ele transmite aquele sentimento, o seu irmão lá, que está no colo da mãe, se estremece. A Joana diz, Divaldo, silêncio mental, o controle das emoções, para que não viesse a perturbar, né, com suas lembranças, com sua emoção, aquele irmão. Veja, era um amigo de Divaldo. Imagina nossos entes queridos. Então, muita gente faz, porque eu queria tanto sonhar com papai, com mamãe, revê-los, e não consigo. Às vezes até acontece, mas a gente não tem a lembrança, porque talvez essa lembrança, a espiritualidade não permite que viesse a nos causar uma tristeza maior. Então, muitas vezes a gente acorda com aquela sensação de paz, de felicidade, de quem viveu alguma coisa boa e a gente não lembra. Porque se a gente lembrasse, talvez, no momento da lembrança, a gente trouxesse sentimentos de saudade chorosos que não seria bom para aqueles nossos irmãos que já partiram. Então, Joana vem nos lembrar que o melhor que a gente pode fazer por nossos entes queridos que já partiram é viver a vida da melhor maneira possível. Muitas vezes as pessoas ficam na dúvida de como se dá o processo da desencarnação, como é que nossos entes queridos vão chegar do outro lado, né? Tem o filme E a Vida Continua, que conta uma dessas realidades. É lógico que tem realidades doloridas, porque muitos fizeram escolhas equivocadas, né? Mas a esse nos resta, ensina a espiritualidade dos bons espíritos, orar com todo o amor que nós tivermos para aquele ser, pedindo a boa espiritualidade, o seu protetor espiritual, que o acolha, que o cuide, que possa, né, ampará-lo nesses momentos. As preces de mãe são bem ouvidas, então as preces de amor são bem ouvidas e esses irmãos serão buscados pelas equipes para serem assistidos, assim como o espírito que, denominado André Luiz, o nome fictício, nas obras do médium Chico Xavier, relata o seu momento dolorido, mas também diz que no momento da prece, em que ele se lembrou da oração, ele conseguiu atrair
esses irmãos benfeitores, e por ele ser notado e recolhido. Então, nesses momentos em que estamos na dúvida da situação dos nossos entes queridos, a oração, o sentimento de amor, sem dor, sem sofrimento, sem revolta porque Deus levou, essa oração de amor em favor deles ajuda muito. Muitos de nossos irmãos hoje estão indo aos cemitérios, né? Colocar flores, fazer suas preces. É a forma como eles entendem de homenagear seus mortos. Vamos condenar? Em hipótese alguma. Essa é a condição deles. E que bom que eles têm o sentimento de amor para ir lá visitar, que muitos, ninguém nem vão visitar, e se não vão é porque não guardam um sentimento positivo em relação àquela criatura, que muitas vezes errou muito, né? Mas que como filho de Deus, como diz Jesus, eu vim para os doentes, não para os sãos. Como filho de Deus necessitado, merece uma prece para que se desperte, para que nesse momento ele possa ou ela possa despertar para a sua condição de espírito imortal e necessidade de sua transformação para a sua melhoria. Então, Joana nos convida a lembrar sempre que somos espíritos imortais. Enquanto estamos aqui, devemos nos preparar para esse momento, que um dia há de chegar. E ela lembra em outros comentários que vive o hoje como se fosse tua última experiência. E muitas vezes nós ficamos, vou deixar para amanhã isso. Vou deixar para depois. Se você pode fazer hoje, amar, cuidar, realizar, faça. Porque esse amanhã, aqui no plano terreno, pode não acontecer. Eu posso estar programado para hoje à noite, ou mais tarde, minha partida. E o que é que eu vou deixar de legado aqui? O que é que meus familiares, amigos, vão ter de recordação da minha pessoa? O que é que eu, Mônica, vou levar para o outro plano que não me faça sofrer ou passar por momentos torturosos? Então, cabe a nós pensarmos, refletirmos dia a dia em como estamos conduzindo nossa vida, e aí entenderemos também que o bem que se faz se colhe. Então, nossos entes que já partiram, que não se encontram mais conosco, estão em outro plano, gozando das ações que promoveram. Se amaram, se cuidaram, se fizeram bem, né, que podiam, se acolheram, se auxiliaram, estão bem, não podem estar numa condição sofrida. A obra O Céu e o Inferno trabalha muito bem essa questão, né, de como fica a situação do espírito mediante suas ações. Mas também a obra Obreiros da Vida Eterna, do espírito André Luiz, traz relatos maravilhosos de como cada um de nós, mediante as nossas ações, vamos nos deparar com a equipe espiritual que é responsável pelo nosso desenlace e daqueles que já partiram. Nós vamos entender melhor todo o processo da morte. Para quem tiver uma curiosidade maior, que nesse livro trata a morte de Dimas, pode ir lá no canal do YouTube. Aqui mesmo, vou terminar. Bota aí no canal A Morte de Dimas. Vocês vão entender o processo, para quem não desconhece ou tem dúvida, entender o processo do desenlace do espírito para o corpo físico, para a matéria. E isso ajuda muito a gente a refletir de como nossas ações vão nos auxiliar nesse momento. E aí nós vamos entendendo os processos de misericórdia do nosso Pai, que nos auxilia sempre e auxiliou a todos que partiram antes de nós, pelos quais hoje oramos, amanhecemos o dia pedindo aos bons espíritos em nossas orações, para que eles estejam bem, para que estejam bem cuidados, né? Que possam sentir o nosso amor, o nosso afeto, o nosso respeito, a nossa consideração em relação a eles, ao amor que eles nos deram, ao cuidado, ao zelo.
Então hoje é dia de saudade, mas é dia também de agradecer. Agradecer pela presença deles em nossas vidas, de amor, de misericórdia, né? Pela presença de carinho, de afeto. A gente lembra sempre que nossos entes queridos, o papel deles, né? Aqueles que nos antecedem, que nos recebem enquanto filhos, né? Sobrinhos, netos, irmãos. O nosso compromisso maior com eles aqui nesse plano terreno é da afetividade, é da nossa capacidade de amar, né? De estreitar laços afetivos. É fato que em nossos lares vão existir aqueles irmãos desafetos que foram do passado e estão aqui para, através do vínculo sanguíneo, através dos laços familiares, construir um afeto que não existe ainda, ou existiu e por determinado momento ou situação adoeceu por alguma situação desagradável que houve entre eles, e daí a necessidade de reconstruir ou construir os laços afetivos. Então, nesse momento em que estamos aqui, aqueles em que partiram sem os nossos perdões, né? Aqueles que partiram e levaram mágoas nossas ou deixaram mágoas, que possamos, nesse dia de hoje, em nossa reflexão, trabalhar o perdão, trabalhar a misericórdia, entender que isso é um sentimento que nos aprisiona a dor, porque todo sentimento negativo, né, de irritação, de mágoa, de desprezo, de indiferença em relação ao outro, irá nos causar dores, dores emocionais. E que essas dores muitas vezes vão adoecer nosso corpo, vão de certa forma, com a intensidade que nós sentirmos, vão adoecer. E por que não no dia de hoje? Nesse momento que a gente pode lembrar aqueles que já partiram, aqueles que não conseguimos ainda travar um sentimento maior, perdoar, desculpar, né? Nesse dia refletirmos sobre essa necessidade. Porque muitas vezes nossos pais, nossas mães, nossos avós erraram tentando acertar. Porque ainda não são espíritos elevados, né? Num grau muito maior. Estão em aprendizado como nós. Sei que muitos passaram por momentos difíceis com familiares. E talvez até ainda passem, né? Passem, se esses aqui estão. Mas a gente lembra sempre que o vínculo afetivo, o vínculo familiar, é um instrumento de vencer essas animosidades, de buscarmos trabalhar aqui um sentimento para que quando o outro, ou eu, o outro, parta e nos reencontremos no plano espiritual, isso seja de forma positiva e possamos mais uma vez nos reencontrar, mas dessa vez com um sentimento de afeto já estabelecido. Não uma família provacional, mas numa família bênção, onde nós vemos por aí, mas a família de fulano, todo mundo se gosta, a gente vê que há um afeto, não há essas diferenças, animosidades que a minha tem. Mude o padrão da sua família, né? Comece a entender que existem espíritos num grau de enfermidade maior e que a nós, já conhecedores da doutrina, já compreendendo a lei de ação e reação, já compreendendo que Jesus veio para os doentes, não para os sãos, já compreendendo que os maus sentimentos nos adoecem, adoece o próximo, nos separam, esses sim nos separam, mas que se construímos vínculos afetivos positivos, se começamos a perdoar, entender a limitação do outro, esses vínculos, quando a vida material cessar, eles vão se prolongar além túmulo. Eles vão fazer com que as lembranças sejam positivas, com que o sentimento positivo de amor, de compaixão, de respeito, faça com que nossos encontros sejam mais salutares, de um plano para o outro. Tanto eles virem nos visitar, porque acontece,
nos momentos de partida de um outro membro da família, nos momentos de comemorações de Natal, de aniversário, né, de batizados, para quem é católico e faz batizado. Então, nesses momentos, esses irmãos são trazidos a visitar a nós, né? Eles já partiram, mas eles podem ter esses encontros mediante a sua melhora no outro lado, no plano espiritual, se partiu enfermo, já recuperado, já em condições de vir, não se abalar emocionalmente com o que vai encontrar, eles podem ser trazidos a nos visitar. Então, nesses encontros familiares, possamos ter a melhor energia possível, ter as boas lembranças, aquelas boas conversas com boas lembranças. Não lembrando só que o outro fez de errado. Todos nós erramos. Então, que possamos ter as melhores lembranças nesses momentos de encontros familiares, exalar realmente fraternidade, amor, né? Para que eles, ao aqui chegarem, nesses momentos, possam nos encontrar bem, ficarem tranquilos, perceberem que o amor que deram, a orientação, a educação, teve um efeito positivo, né? Que os ensinamentos foram levados adiante, eles nos revêem netos, sobrinhos, irmãos, e conseguem receber de nós esse afeto. Então, a gente pode entender, com a orientação espírita, de que é importante nesse momento, é primordial estabelecermos um melhor vínculo afetivo que possamos. Cuidar dos nossos entes, mesmo que esse pai ou mãe tenham falhado no seu processo de paternidade e maternidade. Se podemos ajudar, façamos. Com sentimento de compaixão, como teremos por algum ente ou algum irmão que encontramos necessitados e paramos para ajudar sem saber sua história pretérita. Então, que possamos estreitar nossos vínculos afetivos enquanto estamos aqui. E para que, quando chegar esses momentos de lembrança, de finados, de Natal, de Réveillon, de uma festa comemorativa que exista, em que aquela pessoa fazia parte, nós possamos ter a melhor lembrança e o melhor a dizer a respeito. Que evitemos as conversas depreciativas em relação àquela pessoa. Que possamos lembrar o melhor que ela deixou. Não é que os erros não vão existir, vão. Mas se eu posso exaltar o bem que aquela pessoa fez. Ah, fulano era rabugento, mas era muito prestativo. Se ele soubesse que tinha alguém precisando de ajuda, ele corria para ajudar. Então, por que eu vou lembrar da rabugice se eu posso lembrar da forma prestativa que aquela pessoa se conduzia em ajudar, em querer bem a alguém ou um amigo? Às vezes é só o seu vínculo familiar, mas ali já é um processo. Então, nós vamos aos poucos entendendo com o que a doutrina nos revela, que, como diz a música, é preciso amar as pessoas como não se houvesse amanhã. Por quê? Porque talvez esse amanhã, nesse convívio agora material, ele possa ser rompido e levar um certo tempo para se restabelecer no tocante aos encontros, né? A poder estar novamente. César Lombroso, um italiano, a época das descobertas ainda da doutrina espírita, né, reuniões experimentais e algumas de materialização, no caso dele foi materialização, ele fazia investigações para saber se aqueles fenômenos eram reais ou não, e havia toda uma desconfiança, né, em relação à doutrina ainda. E em determinado dia, para que ele despertasse de vez para a imortalidade do espírito, a capacidade do espírito de se manifestar, eis que surge no ambiente a sua mãe. Ela se materializa, né, se apresenta
de forma a ele reconhecê-la com vestido, um vestuário, e exala o seu perfume, e ele consegue até abraçá-la. E quantos de nós ainda tem essa necessidade de querer abraçar, né, a quem já partiu, pai, mãe, irmão, porque os nossos vínculos afetivos eles podem ser bem diferenciados no nosso âmbito familiar. E aí as nossas preces, nosso equilíbrio emocional vai ajudar muito nisso. Porque podemos sim sentir, termos esses encontros espirituais com nossos entes. Pode acontecer hoje? Pode acontecer amanhã, na semana que vem. Se em nossas orações conversarmos com os nossos benfeitores, pedindo um merecimento de ir ao encontro deles, saber como eles estão, se for do nosso merecimento, como eu já disse anteriormente, se nós não formos prejudicá-los com o nosso descontrole emocional, será possível em determinado momento a espiritualidade atender aquele nosso desejo e nos levar ao encontro dos nossos entes queridos. É totalmente possível. E aí nós podermos acolhê-los, né? Dar aquele abraço saudoso, transmitir o afeto. Eu já contei em outro momento de um amigo meu em que ele era muito apegado à sua mãe, né? E seu pai havia falecido, logo acho que 2 anos depois sua mãe faleceu. E ele ficou muito triste, muito abalado, né? Até um dia que ele chegou no trabalho me contando, olha, sonhei com meu pai e com minha mãe. Eu sei que os pais dele eram espíritas, eu sei que não foi um mero sonho, porque eu chegava num local, tinha uma grama verde, era um lugar, uma paisagem bonita, florida, e aí, quando eu via, lá vinha meu pai e minha mãe caminhando de mãos dadas. Fiquei tão feliz que corri para dar um abraço na minha mãe e quase a derrubo. E meu pai, a sabedoria dele, menino, deixa de tua agonia, tu quase derruba tua mãe, fazendo o papel de pai, né? E ele disse, foi uma emoção tão grande, foi uma alegria tão grande, e ele acordou com toda a lembrança daquele encontro, daquele momento, né? Então, ele tinha um conhecimento já por ser criado em família espírita, não sendo espírita, mas acreditando. Ele falou, eu acredito na imortalidade da alma, eu acredito nessas situações. Ele crê, né, nos processos do espírito em sua evolução, nesse nascer, morrer, reencarnar, voltar, né, que nossos entes queridos podem voltar no nosso ciclo familiar para darem continuidade ao seu processo evolutivo e geralmente retornam no vínculo familiar. Inclusive, em determinado momento, já fazendo anos da morte dos pais, um familiar teve o sonho com os dois, com os pais dele, dizendo que iam retornar. E, logo em seguida, a filha dele e a atual mulher engravidaram, né? Com diferença de 1 ano só de uma gestação para outra. E mesmo a filha sendo inclinada ao protestantismo, mas como foi criada também, teve muito presente com a avó, que era espírita, ela diz, eu tenho certeza que é fulano que voltou. Alguns hábitos que se tinha quando encarnado, quando estava aqui, enquanto meu familiar, é o mesmo. Algumas teimosias, algumas ações são iguais. Eu acredito que é ele que voltou, mesmo sendo inclinado ao protestantismo. Então, nós vemos que esses nossos afetos, que pensamos muitas vezes estar longe, no outro plano, não está vinculado a nós, muitas vezes já retornou. Está aqui conosco, gozando do convívio familiar, começando uma nova etapa. Não está mais lá naquele túmulo, naquela lápide ali. Pode ter passado um determinado tempo, em alguns casos, né, para casos de espíritos que ficam presos aos despojos, infelizmente, precisando muito de nossas orações. Mas eles podem estar num novo momento de reencarne, de processo evolutivo,
sendo acolhido por aqueles que ora foram netos e agora serão pais, e terão a obrigação moral de educar aqueles espíritos para que eles continuem avançando no seu processo evolutivo. Então, muitas vezes acreditamos que está longe, está aqui bem perto de nós. Então, o convite de Joana de Ângeles para que reflitamos sobre o processo da morte e da nossa condição de espíritos imortais, ela é muito atual. Ela será atual sempre, desde que somos espíritos imortais em via de aperfeiçoamento. Então, Joana vem nos lembrar, sempre com suas colocações, inclusive eu estava escutando hoje o Café com o Espiritismo, né? Todo dia pela manhã eu escuto, e falava justamente que Joana de Ângeles, através da mediunidade de Valdo Pereira Franco, todo ano ela traz uma mensagem para ser editada, impressa, e os jovens da Mansão do Caminho levam até os cemitérios para entregar a mensagem. E é sempre uma mensagem relativa a que a morte é um processo natural, que os nossos entes queridos estão do outro lado, né, estão dando continuidade ao processo deles evolutivo, que ora podem retornar e que o que eles podem ter nesse momento é o nosso melhor sentimento. O sentimento de amor que guardamos por eles, né? O sentimento que podemos exalar através da prece, do bom sentimento, das boas vibrações, desejar que eles estejam bem, amparados, que estejam juntos a seus afetos que foram antes, né? Quantos não são recebidos pelos pais, pelos avós, por um amigo, né? E são acolhidos para que possam dar continuidade. A gente não entende às vezes que a gente é que chora com a partida deles. Mas quem está do outro lado para acolhê-los, né, vai ter a oportunidade de abraçar novamente seu ente querido, né? De receber aquele que foi seu filho, muitas vezes um sobrinho querido, um irmão, e fazer o processo agora da verdadeira vida, que é a vida do espírito imortal. Agora lá com os outros entes que já partiram antes, né? Convivendo, trocando ideias, trocando afeto, compreendendo as condições de quem ficou, porque fulano ainda está nesse processo, né? Porque ciclano ainda está, gostaria tanto de ajudar, sim, mas tem um livre-arbítrio. E aí as situações vão se dando. Então, meus irmãos, nesse dia de finados, convidamos a todos a compreender que a vida continua. A vida é uma expressão do amor do Pai para conosco. Ele que nos criou enquanto espíritos imortais, Ele que nos dá a oportunidade de recomeços para a nossa reabilitação, Ele que nos dá a oportunidade de treinar o afeto, de amar, né? De transmitir carinho aos nossos entes, a nesse dia estarmos saudosos, chorosos sim, mas que possamos ter a saudade equilibrada, a saudade de quem foi amado, foi cuidado, foi instruído e orientado, educado por aqueles seres que já não estão mais nesse mundo físico, mas que habitam ainda nosso coração. Eu vou fechar com uma trova de Alta de Souza, né? Do livro Alta de Souza, onde traz poemas e trovas dela, que está no livro também Rosas com Amor, essa psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, e a trova é Mensagem das Rosas. E diz o seguinte: a morte não vence a vida, por muito que a desarrume. Tumba a rosa fenecida, o céu recolhe o perfume. As nossas rosas tombaram, mas o perfume que elas representam, enquanto espírito, vão estar sempre envolvendo a todos nós, vai estar sempre nos circundando com as boas lembranças,
né? Hoje, nesse dia, podemos perceber o seu amor, o seu afeto, podemos perceber o cheiro, né? Das alfazemas, dos lírios, dos nardos, de todos os seus odores, sejam eles de flores, de frutas preferidas, mas que permeiam o nosso ambiente nesse dia, permeiam o nosso coração, nosso ser íntimo, que possamos ter as melhores lembranças dos nossos entes queridos, que possamos entender que a vida continua, que esse processo da morte é um processo natural, que temos que nos trabalhar para a aceitação do mesmo e que podemos, nesse dia, transmitir o nosso sentimento de gratidão por aqueles que estiveram conosco e puderam despertar em nós o sentimento do amor, do afeto, da gratidão, do respeito, do companheirismo, que possamos emanar o nosso melhor sentimento de gratidão àqueles que não se encontram mais conosco, mas que intimamente estão em nós. Então, muita paz para todos. Que essa noite possa ser uma noite de repouso, tranquilo, de reflexão e, quem sabe, os encontros espirituais que o Pai nos proporciona com aqueles que já partiram. Vamos, nesse instante, através do amparo da boa espiritualidade amiga, dos nossos benfeitores, orar em agradecimento por essa oportunidade bendita de refletirmos sobre esse assunto ainda tão polêmico para alguns, difícil para outros, que é a morte, o descanso, né, o desfazer desse corpo físico para alçarmos novos voos, como disse Jesus, que a vida, a verdadeira vida não é aqui nesse mundo, mas sim no plano espiritual. Vamos orar e agradecer nesse instante. Pai maior, Jesus, irmão de todas as horas, benfeitor Altan Souza, espíritos amigos que auxiliam na divulgação doutrinária do Evangelho através da doutrina dos Espíritos, só temos a agradecer por mais esse momento em que, unidos e reunidos em Teu nome, Pai amado, podemos refletir mais da Tua misericórdia, do Teu amor, da nossa condição de espíritos imortais, da oportunidade bendita dos reencontros, das partidas e dos retornos daqueles que amamos. Que possamos, nesta noite, exaltar o amor que recebemos e podermos doar aquele que construímos em nós, a todos nossos entes queridos, estejam eles no plano físico ou no espiritual, que possamos repousar, amparados pelo Teu amor maior, guardados e protegidos, hoje, agora e sempre. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e lembrando que a vida continua sempre. Muita paz para todos nós.